Hoje o nosso bate-papo é sobre nós, adultos, como a gente se comporta quando a gente lida com uma criança. Sabia que a disciplina positiva, ela foi fundamentada nas ideias do psiquiatra Alfred Adler, um humanista, um dos maiores influenciadores da psicologia moderna. E também teve uma outra influenciadora chamada Maria Montessori, que, aliás, nasceu no mesmo ano que Adler, em 1870. E hoje, para conversar sobre a influência do método Montessori e disciplina positiva, eu convido a Larissa Cerqueira, do perfil Viver Montessori. Vamos dar uma olhadinha para ver se ela já está aqui, para entrar. Dar muitas boas-vindas. Essa pessoa que tem, assim, um grande conhecimento e aplicação do método Montessori. E se você que está nos acompanhando aqui já quiser falar, o que você entende do que é Montessori? Ah, ela entrou! Olá! Muito bem-vinda à minha casa, Larissa! Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de você estar aqui, porque uma das minhas grandes paixões, além da disciplina positiva, é o trabalho de Alfred Adler. E Adler e Montessori fazem muita conexão. Tanto é que, saindo da prateleira, Olha aí. estou traduzindo o livro Disciplina Positiva numa sala de aula montessoriana. A gente Olha, consegue ver muitas conexões. Então, acho que seria legal, Larissa, você começar falando um pouquinho sobre quem você é, o que você oferece em relação ao Montessori, para depois a gente entrar um pouquinho mais na conversa. legal, legal. Primeiro, agradecer pelo convite, Fernanda. Né, quando a Fernanda colocou lá pra gente que ia ter essa live, esse livro, na verdade, fiquei super curiosa. Eu falei pra ela, nossa, quero muito, né, saber mais desse livro. E na hora já topei a live pra gente conversar mais. Então, eu me chamo Larissa Cerqueira, né? Eu sou mãe de dois pequenos, uma menina de 5 anos e um menino de 8 anos. E eu conheci o método Montessori já tem alguns anos, né? Foi quando, apesar de ser pedagoga de formação, né? Eu não conheci o método Montessori na minha faculdade, durante a minha graduação. Eu fui conhecer depois. Eu estava morando numa cidade e eu sempre gostava de visitar escolas novas do bairro, sabe? Algo bem despretensioso mesmo. Aí, esse que um dia eu visitei uma escola Montessori e aquilo foi, assim, incrível. Porque eu nunca tinha ouvido falar, assim, do método, né? Hoje em dia a gente sabe que o método Montessori, enfim, a ideia, né, montessoriana, digamos assim, ela é muito famosa por conta da cama. Só que na época que eu conheci, não tinha essa fama assim ligada à cama. Sei que eu fui nessa escola Montessori e foi assim, sabe, aquela uma virada de chave. Eu olhei para aquilo e assim, fiquei impressionada, porque eu pensei, nossa, mas isso é uma sala de aula? Não tem nada a ver com o referencial de sala de aula que eu tenho, né? Carteiras enfileiradas, uma lousa enorme, muitos livros, enfim. Então, quando eu vi essa sala de aula Montessori, essa escola montessoriana, eu falei, gente, é isso que eu quero para o meu filho, algo diferente, algo que não tem como ser a mesma escola que nós estudamos, né? Tanto tempo, vai ser do mesmo jeito. E é isso que quando eu vejo essa escola, assim, eu fui devagarinho fazendo uma transição de carreira, né? Ao pé da letra a gente pode falar assim, porque eu trabalhava muito na área comercial, na gestão de escolas, de cursos livres, cursos preparatórios para concurso, enfim, sempre muito, apesar de ser pedagoga, eu fui para essa área administrativa, mais de gestão. Porque quando eu fiz o primeiro estágio na faculdade, eu falei assim, meu Deus, mas essa escola já gerou aquilo, né? E ficou aquela ideia guardadinha, assim, um exemplo. Não era essa escola que eu gostaria, digamos assim. Não foi essa escola que eu tinha sonhado quando eu saí da faculdade. Daí, É anos assim, fica depois. aquela escola de consolação, né? Você não encontrar nada melhor, mas você já sabia que aquele não era o seu ideal. Isso não tinha dado aquele encaixe, sabe? Eu até, por vezes, eu cheguei a pensar, não, será que eu fiz o curso errado? Enfim, e sei que depois, anos, olha como é a vida, muitos anos depois, já visitando escolas aí, a título de curiosidade, eu esbarro com uma escola completamente que eu falei, é isso, cara, é isso aqui. Daí, a partir daí, eu comecei a estudar mesmo bastante o método, porque era bem difícil assim quando eu comecei, não tinha um cursos, enfim. Fui fazendo essa transição de carreira e aí nasceu esse Instagram, nasceu essa página Viver Montessori, né? Que é justamente para compartilhar
como era muito difícil, hoje ainda é, mas era mais, acessar, entender o método, eu pensei, gente, se eu compartilhasse isso nas redes sociais para instigar outras pessoas, inspirar outras famílias. E aí foi indo, ano após ano, e as famílias começaram a pedir, Larissa, como que eu faço isso em casa também? Eu queria fazer isso. Aí surgiu a consultoria para famílias. E depois, lá na sequência, já veio o braço para consultoria para escolas que querem se tornar montessorianas ou querem abrir uma escola, né? Que aí isso está totalmente ligado com o que eu já fazia antes. Foi esse casamento perfeito. E aí a gente vem há alguns anos já compartilhando as nossas vivências pessoais, né? Enquanto pais que estão buscando realmente uma educação diferente e prestando esse apoio à comunidade, com as famílias também e com os empresários, com os donos de escola que querem fazer essa transição. Em resumo rápido, é isso. E Larissa, o seu perfil traz assim experiências reais mesmo, né? Que a educação ela não acontece só dentro da sala de aula. Todo momento é um momento para a gente poder educar, que vem do latim extrair. E tanto a disciplina positiva, do qual, né, eu sou especialista, você é especialista do Montessori, a gente vê que são duas filosofias de vida. É uma maneira da gente entender, né, racionalmente, existem princípios, mas também é uma maneira de ser, né? Como é que a gente observa a criança para depois a gente poder atuar. Tem uma frase da Maria Montessori que eu queria ler para você e de repente a gente podia falar alguns conceitos, tá? Maria Legal. Montessori falou o seguinte: ninguém que já fez algo realmente grande ou de sucesso jamais o fez simplesmente porque foi atraído pelo que chamamos de recompensa ou pelo medo do que chamamos de punição. No Montessori, não existe essa ideia de recompensa e de punição, assim como na disciplina positiva. E as pessoas, meu Deus do Como céu, que eu cara, só faço? um pouquinho. Aqui, querida, assim, que em casa não foi, levou, porque a vida lá fora é assim. Então, vamos desmistificar um pouquinho isso? Com certeza. Os prêmios são os prêmios e castigos, né? Que a gente fala, né? E essa é uma ideia realmente muito chocante, porque nós viemos de uma educação totalmente pautada nos prêmios e castigos. Então, a Montessori ela fala muito dessa essa motivação intrínseca, né? Nós olhamos muitas vezes para o indivíduo, para o jovem, adolescente, enfim, nós queremos, até na vida adulta, enfim, puxa vida, eu gostaria muito de ter uma motivação intrínseca para fazer tal coisa. E quando a gente vai olhar lá na infância, mas foi uma infância sempre regada a prêmios, né? Se você faz uma barganha, se você faz isso, você ganha aquilo. Então, a Montessori, ela defendia essa motivação intrínseca. Então, por exemplo, o que eu mostro muito no nosso dia a dia, para criança, por exemplo, cortar uma banana sozinha, por exemplo, ou até com uma pequena ajuda, ou escovar os próprios dentes. O que que a gente está traçando aí? Nós estamos querendo buscar essa motivação intrínseca da autoestima. Eu posso, eu consigo fazer por mim. Daí, quando eu, pai, aplaudo demais, vamos supor, ou venho com aquela. É natural, né? A gente fica orgulhoso do nosso pequenininho que está fazendo agora coisas independentes. Só que a gente não tem noção, a clareza de que, ou quando eu aplaudo demais, aqueles são os excessos, né? Se eu aplaudo e tudo mais, eu estou criando o quê? Eu estou destruindo a motivação intrínseca dessa criança pequena, porque ela não faz para te agradar. Ela não faz para querer o teu aplauso ou querer o teu prêmio. A criança bem pequena, ela faz porque é a necessidade dela. Ela quer se desenvolver, ela quer se tornar mais dependente. Então, quando a gente pensa nesse prêmio, ele começa aí. E hoje, eu com meus dois pequenos, eu percebo quantas coisas a gente acaba, né, fazendo por não ter essa consciência toda errado, né? Digamos assim, fiz algumas coisas erradas com ele, eu vi, já com a minha segunda, eu falei, nossa, olha só como é diferente. Eu não aplaudi exatamente naquele momento, ou enfim, eu tive uma reação mais de acordo, né? Ao invés de ser aquilo excessivo. E aí eu vejo, isso, ela está em 5 anos, né? Eu vejo desde de meses, que foi quando eu conheci o método e comecei a colocar em prática, eu vejo a diferença. E é lá no início. Então, esse prêmio excessivo, eu estou dando um exemplo aqui simples, essa questão do aplauso, né? Mas existe, ele se perpassa por muitas coisas, né? Ah, eu vou estudar porque eu vou ganhar isso aqui. Ah, eu vou lavar a louça porque a minha mãe vai me dar isso. Uhum. O que a gente quer construir? É alguém que espera um prêmio? Ou que faz porque ele tem uma motivação intrínseca, porque ele entende que ele faz parte de uma família, ele tem que dar o pertencimento, né? Eu posso dar a minha parte aqui, né? Cuidando da minha casa, lavando essa louça, enfim, cuidando dos meus itens, né? Dobrando a minha cama, arrumando a minha cama, enfim.
Então é Eu todo queria uma... fazer um gancho numa coisa que você falou Claro, que é super importante para a gente reforçar. Eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que usa a punição e a recompensa para magoar a criança. Elas perfeito. normalmente usam, ou eles, né, para que a criança possa obedecer, para que a criança possa, de uma maneira, se comportar eticamente, de uma maneira apropriada, para que a gente tenha um convívio social pacífico. Até aí tudo bem. Só que o Isso. que você está trazendo para a gente o que acontece a longo prazo, né? Se durante agora as férias, né? Durante o Natal, ficamos usando muito esse negócio do Papai Noel não vai trazer, melhor você comer tudo, melhor fazer. Aonde está o senso de capacidade dessa criança? Não está. Ela não está desenvolvendo, ela está de olho no prêmio. E a hora que ela quiser o prêmio, então ela vai se comportar direito, porque ela sabe o que o adulto quer. Aí você fala, mas funcionou. Daí a criança comeu, a criança dormiu, a criança tomou Isso. banho, a criança escovou o dente, já está chegando as férias, eu não aguento mais, eu quero o negócio feito. Mas se a gente não se colocar nessa posição de pensar o efeito em longo prazo, a gente vai continuar usando essas ferramentas, mesmo assim, que a gente sabe que elas não são boas, mas eu uso porque eu não sei o que fazer. Isso. Ou Então, porque resolve, né? que Resolve. outras ferramentas? Oi, desculpa. Não, ou então porque você falou, porque resolve ali na hora e eu vou, eu faço e pronto. Mas e lá na frente? A gente tem que tomar cuidado com o que funciona na hora, né? Porque se você quer que pare, bate a mão na mesa, né? Aí a criança fica com medo, né? Ou então, ó, vai ganhar sobremesa, vai ganhar mais um presente, vai abrir um presentinho antes, né? E aí a gente acha que está motivando. Agora, quais seriam algumas ferramentas do Montessori que a gente usa, então, para ajudar a desenvolver o maior prêmio, né, que a gente quer, que é a autoestima da criança, e esse senso de capacidade que você falou muito bem, né? Eu sou capaz. Gente, quem na vida não passa um problema? Quem aqui não tá, né, com a pandemia com o cabelo assim, totalmente. Eu vou ainda ter férias, né? Quem não tá assim? Eu acho que todo mundo tá assim. Mas se não fosse o nosso senso de capacidade de desenvolver, eu consigo. Peraí, não tá tudo perdido. Onde é que a gente aprende isso? Como a gente aprende isso? Que momento a gente aprende isso? Isso. Eu acho assim que a brinca a gente aprende desde que a gente nasce, desde o momento, porque a Montessori ela fala que nós passamos, né, pela mente absorvente. Daí ela divide em três etapas a mente absorvente. Seria de 0 a 6 anos a mente absorvente. Então ela está ali a todo momento absorvendo as impressões do ambiente. Só que não é aquela absorção tal qual a esponja de lavar louça que eu tenho que apertar para daí sair um caldo. Tipo assim, para daí me dar algo, não. A criança ela está a todo momento absorvendo o ambiente tal qual a esponja do mar. Tudo que está ao seu ambiente, ela está captando. Daí até os 3 anos, ela capta, só capta. E aquilo vai entrando meio que de maneira inconsciente. Ela capta a forma que você fala com ela, o timbre da sua voz, o seu olhar, o seu toque. Então, a todo momento. Aí após os 3 anos, ela já começa, além de receber aquilo, ela começa a meio que irradiar, a trazer as próprias reminiscências dela, começam aí por volta de 2 anos, 3 anos, a aparecer isso. Então, é exatamente nesse momento, desde o nascimento, que eu posso desenvolver essa capacidade, esse senso de capacidade. E eu diria, então, que nos exemplos do dia a dia, como eu coloquei aqui, vamos usar o exemplo de cortar uma banana sozinho, ou até mesmo vestir um shortinho, vestir uma fralda shortinho, por exemplo, vamos pegar um exemplo dos bebezinhos. Quando eu estimulo, quando eu empodero, quando eu deixo ela tentar fazer, eu modelo, eu mostro como ela faz, e eu saio, assim, não é sair do ambiente, mas é eu recolho as minhas mãos. A Montessori fala que nós nunca podemos ajudar uma criança em uma tarefa que ela se sente capaz de fazer. Então, olha o contrassenso, porque às vezes é tanto amor que nós temos, assim, que nós confundimos um pouco. Ela fala isso no livro O Segredo da Infância, não vou me lembrar a página agora, mas no livro O Segredo da Infância ela fala isso, que nós confundimos muitas vezes o amor com a servidão. Olha como é forte isso. Então, Nossa. o que que é isso? Nós entendemos que se eu amo muito, eu amar essa criança significa eu servi-la. Tô com sede? Tó, tá aqui o copo de água. Quero isso? Tó, tá aqui. Tudo, está tudo à mão, sempre, sempre à mão, sempre, sempre à mão. Então, você vai tolhindo esse ímpeto que ela tem natural de querer fazer as coisas por si mesmo. Voltando lá, aos 0 a 6 anos de idade, a gente tem os planos de desenvolvimento.
Nesse primeiro plano, que é de 0 a 6 anos, a criança ela busca um tipo de independência. A cada plano, ela busca um tipo. De 0 a 6 anos é a independência de fazer as coisas por si mesmo, né? Essa independência física e biológica. Então, ela quer tentar se vestir, ela quer tentar comer sozinha, ela quer tentar. E esse sozinha não quer dizer que eu não vou ajudar em nada, ou não vou mostrar como se faz. Então, essa independência é a independência guiada, bem como a liberdade guiada. Eu mostro, eu ensino como faz e eu saio de cena para que ela apareça. Quem nós queremos que apareça é a criança. E é muito difícil isso, porque nós adultos queremos tudo mais rápido, para ontem, perfeito. E a criança, ela funciona num ritmo diferente. Ela não vive, ela não tá olhando para a banana, ela vê a banana, ela não tá olhando já a banana cortada. Pronto, eu comendo a banana. Ela vive o processo, ela vive o meio, a sensação de descascar essa banana, de pegar a espátula e cortar. Ela vive esse durante. Então, o nosso ritmo, nós precisamos desacelerar para deixar essa criança fazer. Então, eu entendo que começa aí. E assim, parece simples, né? Em poucas palavras. Eu deixar o meu filho fazer, mas não é fácil por conta disso, porque nós queremos fazer do nosso jeito, no nosso ritmo, no nosso tempo. É verdade. Eu acho que você falou duas coisas importantes que vale a pena reforçar. Primeiro é não faça nada pela criança que ela pode fazer por ela mesma. E a disciplina positiva é baseada também no trabalho de Rudolf Dreikers, que falou exatamente essa frase: não faça nada pela criança que ela pode fazer por ela mesma. O que isso significa? Se ela já consegue colocar o sapato, não coloca por ela, né? Se você precisa sair naquele horário, então começa a colocar o sapato 15, 20 minutos antes. É uma questão do planejamento do adulto. E é isso que faz desenvolver o senso de eu consigo. Porque se a gente começa... Às vezes nem fala nada, mas só o estresse, né? Coloca logo o sapato, né? Ai, meu Deus. Ai, demorou. Ih, já pôs um, pronto. Vou te colocar outro que a gente vai sair ao trânsito e não sei o quê. E a gente se pega muito, né? No nosso dia a dia estressante. Então, a criança, ela é um ser social num mundo civilizado que tem horário, que precisa de resultado. A gente trabalha em casa. Então, assim, a gente precisa entender que a gente já passou por esses estágios, Isso. né? Chegamos num estágio diferente e agora a gente precisa lembrar como é ser criança e como é cuidar de uma criança. Então, assim, não fazer nada pela criança não significa, ah, tá bom, vou chegar atrasado na minha reunião. Não, é se planejar um pouquinho antes, né? Talvez a refeição ser uma refeição que demore um pouco mais de tempo para que a criança possa descascar a banana. Porque ela não está importada com o resultado, mas sim com o processo. Porque nesse processo tem muito aprendizado. Ela precisa aprender por repetição. O nosso cérebro aprende por repetição. Então, é abrir o movimento, pince, é aquilo que fortalece tanto os músculos da atividade motora, né? Pince tudo, como aqui dentro. A gente precisa ter essa conexão repetidas várias vezes, né? Você consegue, eu te amo, eu tô aqui para te ajudar. E eu acho que vem muito isso. Só para encerrar, Larissa, assim, não é porque eu não vou fazer nada pela criança que ela pode fazer por ela mesma, que eu lavei minhas mãos e agora vou lá olhar do adulto. Eita, ficou mudo. Voltou. Tinha ficado mudo a tua fala. Não, mas voltou. Que não é porque a criança conseguiu se lavar as mãos e vai lá checar o Instagram, vai lá dobrar a roupa, né? A presença e o olhar do adulto nutre imensamente. De ter uma testemunha até, tipo, eu tô te olhando, olha só como você conseguiu colocar o sapato. E a recompensa não deve ser colocada aí. Tem que ser um encorajamento. Eu vi você colocando o sapato. Olha como você consegue. Dá para ver o olhar. Olha que sorriso de conquista, que bacana. Pronto, você está pronto para ir. São palavras, gente, que vão ajudando a modelar um cérebro seguro para a próxima fase. É isso mesmo. E quando a gente tem todo esse olhar para essa infância, né? Respeitando esse desenvolvimento intrínseco dela. Eu sei que ela precisa de mais tempo. Eu sei que ela precisa que eu ensine, que eu mostre antes. Eu sei que quando ela precisa que eu ensine, eu preciso falar mais devagar. Eu preciso olhar no nível do olhar dela. Eu preciso fazer movimentos lentos e exagerados. Eu preciso entender que ela
não consegue se concentrar ao mesmo tempo no enunciado oral grande, um exemplo, em toda a tua explicação oral, e ao mesmo tempo nas tuas mãos que estão ali. Um exemplo, amarrar os cadastros, né? Então, é um exemplo assim até mais difícil. Quantas vezes a gente às vezes tenta ensinar a criança a fazer alguma coisa, a gente está falando junto e a nossa mão ali trabalhando. Então, a criança, ela ou se concentra na tua fala ou nas suas mãos. Então, Montessori falava isso também. Quando você for apresentar, né, ela chama essas atividades do dia a dia, que são as atividades de vida prática, né, que é amarrar os cadastros, escovar os dentes, é lavar uma louça, é cortar uma banana, enfim, exemplos do dia a dia mesmo, né? Você vai apresentar, você vai modelar e mostrar. Então, você faz movimentos lentos, exagerados, traz esse olhar dela, como você colocou, e você prepara o ambiente. Isso é essencial também, físico mesmo, né? Para ela alcançar as coisas, uma cadeirinha, um banquinho mais firme, tem aí a torre de aprendizagem, tem diversos meios seguros de você preparar também o sapato mesmo. Na área de entrada da casa, em algum local, coloca ali um banquinho baixinho para que ela possa se sentar, né? Um espelho baixo para que ela possa se olhar e se vestir. Então, esse ambiente é muito importante também nesse processo para ajudá-la, né? O Montessori falava que nós devemos ser guias. Então, até nas escolas, não é chamado professor, mas guia, né? Então, guia montessoriano, professor montessoriano, é o quê? Eu vou guiar. O meu papel é preparar o caminho e deixá-la, né? E deixá-la fazer, deixá-la tentar por si mesma. Então, isso é essencial. No nosso mundo, como você colocou, agitado, corrido, é um desafio, é escolha. É escolha, é o que você colocou, é uma filosofia, né? Larissa, você sabe que meus dois filhos agora já são adolescentes, né? Tem 14 e 16, né? Então já estão maiores que eu, mas eles começaram numa educação Montessori, né? Dos 3 aos 5, numa classe de idades múltiplas. E eu aprendi muito. Eu achava que eu sabia ser mãe, né? Mas eu aprendi muito com esses guias, com esses educadores que se estudaram para isso. E eu queria, uma das coisas assim que eu queria saber de você, né? Um dos conselhos que eu recebi desses guias é de não transformar a nossa casa numa sala de aula. E eu acho que é porque eu queria fazer meu trabalho tão bem, eu queria ser uma ótima mãe, eu queria fazer tudo certo, eu não queria traumatizar meus filhos, né? Aquelas coisas Todo que a mundo, gente... é sempre assim, eu estou nessa. Quem não está, né? Qual é a mãe que não está, né? O pai que não está nessa lista aí. Você falou, o segundo filho você aprendeu tanto, mas e se eu tivesse o terceiro agora? Nossa, eu teria aprendido uma pancada de coisa. Mas tudo bem, tudo bem. Tem os teus netos, teus netos. É a mesma sensação que eu tenho. Os meus têm 8 e 5. Imagina, são bem mais novos. Você já traçou. Mas se eu tivesse outro hoje, ia ser... Eu brinco que com o meu segundo... Não sei se você teve essa mesma expressão. Com a minha segunda foi que eu fui curtir esse negócio de ser mãe mesmo. Porque no primeiro, você tá naquela tensão. Total. E não adianta as pessoas falarem, você vai ser uma ótima mãe, você sabe dentro de você que você não tá, né? Você não tem essa coisa sólida. E, então, um dos conselhos que eu recebi foi esse: não transforma a sua casa numa sala de aula. Porque eu queria fazer todos os momentos, assim, momentos de aprender alguma coisa, né? Tinha que ter um aprendizado, tinha que eu fosse a professora dentro de casa. E eu queria que você conversasse um pouquinho, né? Já que você tem essas duas experiências, como é para você não transformar a sua casa numa sala de aula, você ser mãe mesmo, rolar com seus filhos no chão, né? Fazer coisas que uma mãe faz, não uma educadora, um guia faz em casa. Então, conta um pouquinho, assim... Quais são algumas coisas que você faz, algumas coisas que você tenta escapar? Isso. Cara, perfeita essa sua pergunta. Porque eu, obviamente, imagina, quando conheci o método, aí fui fazer os primeiros cursos de formação. Os meus filhos não estudavam na época numa escola Montessori. Eu voltei para casa, falei, meu Deus, eu quero fazer tudo isso, eu quero comprar todos esses materiais, eu quero todas essas atividades. Eu passei por isso, muito, muito natural. Eu quero, olha, não, eles vão ter tudo certinho, olha aqui. É natural. E aí, os professores, né, os formadores sempre falam, né? Não faça. Por quê? O que acontece? Ter professor, ter um guia, um montessoriano, enfim. Essas pessoas, elas todas existem, né? Aí no mercado, digamos assim. Agora, a mãe só tem você. Só você vai ser a mãe deles. Então, assim, nós temos que ter muito centrado esse nosso papel, né? Mãe, só eu vou ser. Se eu colocar uma escola montessoriana ou uma escola qualquer, vamos dizer assim, ele vai ter uma figura desse professor. Agora a outra mãe não. Então, assim, eu passei por essa etapa, né? E entendi que o que eu tenho que fazer é o quê?
mais do que nunca, observar os meus filhos. Se eu percebo, por exemplo, né? Hoje eles não estudam mais numa escola montessoriana. Se eu percebo que eles precisam, como que eu ajo hoje, viu? Eles estão com alguma dificuldade pedagógica mesmo, né? E eu percebo, identifico ali até junto com a escola, confirmo, enfim. Eu faço alguns materiais num outro momento, mas tudo muito leve, conduzo realmente eles para o trabalho. Que Montessori falava isso, que nós temos que conduzir, conquistar, olha a palavra, conquistar essa criança para o trabalho. E por que trabalho? No método Montessori, nós chamamos esse fazer da criança, essa ação da criança de trabalho. Então, quando ela brinca, ou quando ela está cortando uma banana, ou quando ela está ali trabalhando de fato, ali manipulando os materiais, esse é o trabalho dela, né? Ela está usando essas mãos, ela está se colocando ali através daqueles materiais. Então, quando eu percebo isso hoje, né? Hoje eu consigo fazer isso. Eu tenho alguns materiais montessorianos em casa. Eu não exijo o mesmo rigor, por exemplo, quando a gente faz a formação, nós temos toda uma apresentação, uma postura, e a criança faz isso, faz aquilo. Você tem todo. Não, rola ali em meia apresentação, mamãe, isso aqui, um abraço, um beijinho. Deita, por exemplo, do lado, na apresentação, na formação, você fica direito, enfim, a criança ali naquela postura, e você. Então rola uma cabecinha na minha perna, né? Deitada ali, uma apresentação mais leve. Então hoje eu consigo mesclar muito mais isso, porque é essencial que o nosso lar seja o nosso lar. E como na pandemia isso foi assim, essencial ter essa noção, entendeu? Não adianta, porque eu sou pedagoga. Já sou pedagoga e já aprendi um método que eu acho incrível. Eu falei, meu Deus, e eles não estão tendo uma aula presencial. Vou, então agora é a hora, né? Não, agora é a hora mais do que nunca de você ser mãe. De ouvir, de conversar, de observar. E é assim que eu conduzo. Eu tenho alguns materiais, uso o rigor, mas não todo. E aí a gente vai seguindo, né? Eu observo materiais que eles gostam mais de fazer, invento atividades. E o principal, a gente vai para a cozinha. O que eles mais gostam eu também é fazer bolo junto, que é toda a vida prática, né? Desenvolver esse corpo, essa questão da autoestima, da autoconfiança. Eu diria que se eu pudesse hoje dar um conselho para uma mãe, curte Montessori, curte a disciplina positiva, né? Vai para a cozinha com teu filho. Aprende a fazer as coisas junto com ele. Deixa ele fazer, ele amassar banana, ele amassar um purê de batata, ele cortar ali algumas coisas. Vai se permitindo, porque a gente consegue criar relações, assim, conexões incríveis na cozinha. E todos nós temos uma cozinha em casa. A gente não tem uma torre rosa, que é um material montessoriano. A gente não tem uma tábua de Segan, que é outro material montessoriano. Ou o cubo do trinômio, enfim. Mas todos nós temos uma cozinha em casa. Todos nós. E lá que a mágica acontece. Essa transdisciplinaridade que você falou no começo, né? Onde todos eles estão aprendendo a todo momento. A cozinha é incrível, assim. Poderia ficar uma live inteira falando só sobre o que eles podem. Química, física, matemática, tem tudo que dá para aprender na cozinha. Inclusive, ajudar na cozinha, né? Ter algumas tarefas que eles podem colocar à mesa. Obviamente, temos que preparar o ambiente, como você mencionou, de ter o prato onde a criança pode pegar. Se a criança é pequena demais, não vai colocar prato de louça, né? Vai colocar prato de plástico, para que ela possa desenvolver esse senso de capacidade que está ajudando. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que é sobre autorregulação e o cérebro. Eu acho que também estamos aí em momentos de maior estresse, né? Que faz a gente ter mais gatilhos, né? Um é chegada das férias. Meu Deus, o que eu vou fazer com as crianças em casa? Meu trabalho ainda está em casa. Isso pode ser um gatilho. O outro gatilho, quando é que essa pandemia vai acabar? Agora a gente está passando em outra onda, isso também pode ser um gatilho. Tem gente que está perdendo gente, né? Familiares, pode ser um outro gatilho. Então, assim, temos muito mais gatilhos do que, às vezes, notícia boa. E como é que fica a autorregulação vista pelo Montessori? E antes de você responder, eu queria ler uma frase aqui da Maria Montessori e do Alfred Adler, já que a gente está falando de duas filosofias, gente, que são muito complementares. Então, a frase da Maria Montessori, ela diz assim: a saúde pessoal está relacionada ao autocontrole e à adoração da vida em toda a sua beleza natural. Autocontrole trazendo consigo felicidade, juventude renovada e longa vida. Isso é autocontrole. Uhum. O autocontrole, eu diria, essa autorregulação começa... Vamos pensar uma criança bem pequena, ali de 1 ano e pouquinho, 2 anos.
ela fala que as mãos são um instrumento da inteligência humana. Então, essa criança, ela chega querendo entender as coisas, querendo entender como esse mundo funciona. E aí, ela vai aos poucos ganhando essa mobilidade, né? Desde o bebezinho, rasteja, anda, enfim. E ela quer usar essas mãos. Então, a criança, ela tá muito ligada a fazer, a mexer. Ela é muito sensorial, puramente sensorial. Então, quando eu entendo que ela existe, períodos sensíveis que ela passa, são os períodos sensíveis, são como se fossem janelas de aprendizagem. E são como se fossem necessidades que essa criança tem. Lembra que a gente falou que dos 0 aos 6 anos de idade ela tem essa necessidade da independência física e biológica? E esse físico e biológico está ligado em fazer, né, usar essa mão. Então, uma criança muito pequena, quando ela tem essa necessidade atingida de mexer nas coisas, e eu, adulto, preparei esse ambiente, pensei não só em atividades estruturadas, como essas lindas que a gente vê aí pelo Instagram, com coisas meleca e tudo mais, coisas assim, mas uma própria cozinha, ou até mesmo brincar com o Tupperware, enfim, ou mexer ali a massa do bolo com uma colher. Então, ela fala muito que a criança ela vai encontrar no trabalho, né, nessa ação dela, essa autorregulação, porque ela tem necessidade de mexer. E não é porque ela é chata, é como nós colocamos. Essas mãos, elas são instrumento de inteligência humana. Nós temos terminações nervosas importantíssimas, uma ligação direta, né, com o nosso cérebro, nesse sentido de que ela precisa fazer, precisa agir. Então, uma criança pequena, essa autorregulação tá ligada nisso, ela poder fazer as coisas. Então, eu preciso ser um adulto que tem algum lugar, sim, coisas que ela pode fazer. Eu não posso ser um general. A minha casa não pode ser só não, 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 não. Ela só... Gente, cansa viver sobre ordens. Quem é que gosta? A todo momento. Então, essa criança muito pequena é isso. É preparar esse ambiente e deixar coisas que ela pode fazer, que ela pode mexer. Assim, sendo bem... E depois isso vai crescendo, assim, vai aumentando esse rol. Ah, ela se sentia tranquila e feliz só por poder mexer. Ah, mas tem também necessidade de movimento, de usar as pernas. O corpo dela fala, ei, para desenvolver as suas pernas, precisa correr, né? Então, eu preciso ofertar também ao longo do dia dela possibilidade para que ela se movimente também essas pernas, ela escale, ela pule. Então, quando a gente pensa nessa criança bem pequena, é isso. Até os 6 anos de idade, principalmente, é entender quais são os períodos sensíveis que ela passa, essas janelas de aprendizagem que o corpo dela está pedindo. Então, tem do movimento, tem da linguagem, tem dos sentidos, tem da ordem. Então, quanto mais eu entendo o que ela precisa, eu consigo ofertar ao longo do dia dela, ela vai se autorregulando. Ela precisa, então, desse adulto. Ela precisa que alguém pense nesse ambiente. Ela precisa de um espelho, né? E principalmente a questão dos sentimentos também. É como você colocou. Às vezes é uma fala, ai, colocar o sapato, vai, e tal. Isso tudo passa para a criança. Lembra da mente absorvente? Então, esse adulto, ele vem como... tanto é que os pilares do método são os 3 pilares mais importantes, forma esse triângulo, seria aqui em cima, essa criança, o ambiente, né? O ambiente físico mesmo, e esse adulto, esse ambiente físico, esse adulto faz parte. É um adulto que está buscando entender. Ele tá buscando ver uma situação, ele não já julga, ah, é isso, não. Eu tento entender o que ela tá. Será que ela comeu? Será que ela não comeu? O que está acontecendo com ela? Eu pesquiso. E aí, tudo isso alinhado, esse ambiente, indo de acordo com a necessidade da criança de mexer, de agir, junto com um adulto que pensa nesse ambiente, que pensa nessa criança, vai culminar com uma criança mais equilibrada. Ela chama nesse sentido. E aí a gente vem também para os pensamentos polarizadores. Ah, uma criança equilibrada. Então é aquela criança que zen, que não dá birra, por exemplo, que Ai, não nunca se conheço descontrola. nenhuma. Não, ó, vamos procurar com uma lupa aí. Não existe. Por quê? É necessidade de desenvolvimento dela. Ela está falando ali, é um comportamento. Todo comportamento é uma necessidade. Ela está comunicando algo. Então, quando a gente tem esses 3 pontos alinhados, é isso. Eu vou ter chance de ter uma criança mais equilibrada. Então, essa autorregulação acontece dessa forma, através do trabalho, através da ação, né? Você falou um negócio tão legal, eu lembrei, eu quero dar um exemplo. Vai. Eu gosto de tudo muito organizado, né? Tudo muito organizado, tudo muito limpinho, né? Assim, mãe de Sofri primeira muito com viagem. isso. Mãe de primeira viagem. Não. Então, eu aprendi, até inclusive com alguém que trabalha com Montessori, de ter uma gaveta na cozinha, que é a gaveta da criança. Lá tem os lanchinhos que ela pode comer, de frutinha cortada. Lá tem as
os garfos, as tigelas que ela pode mexer. E, obviamente, né, criança vê você na cozinha, quer ir para a cozinha também. E aí você redireciona para onde ela pode mexer. Eu acho que o Isso autocontrole tá é uma aí. É as coisas sim que a gente colocou. As Não coisas sim. é? Tem que ter coisas sim em cada ambiente, digamos assim. Porque ela tá te vendo. Coisa simples. É simples, né? Mas Agora eu queria falar sobre autorregulação, sobre a disciplina positiva, que é baseada em Alfred Adler. E ele fala o seguinte: os significados não são determinados pelas situações, mas nós nos determinamos por causa dos significados que damos às situações. Então a gente às vezes vê as coisas se formando gatilho e na nossa cabeça a gente tem essa percepção, meu Deus, o mundo vai acabar, eu estou aqui, a gente começa a sentir mais estresse, porque a gente na verdade, percebe algo que todo mundo está passando igual, né? Todo mundo está passando pela pandemia, isso, independente de classe social, de país, né? Todo mundo passa. Mas nós temos interpretações diferentes. E aí está a nossa autonomia, né? Da gente, então, ver um evento e tomar um significado para aquilo. E às vezes a gente tem os nossos filhos mais em casa e algumas pessoas estão, ai, que bom que eu tô passando mais tempo com meu filho. E outras pessoas, meu Deus, não aguento mais passar tempo com meu filho, né? Então, assim, são significados diferentes, mas que perspectiva, né? nós damos esse significado. E eu acho que o autocontrole, a autorregulação está exatamente aí. Quais são os meus gatilhos? A gente ensina na disciplina positiva, Larissa, que se o adulto quer ensinar autorregulação para uma criança, ele precisa ver como é que tá a autorregulação dele. Né? Você chega, fica quieto, mas você não está autorregulado. Como é que você vai ensinar isso? Tem uma discrepância gigantesca que só liga uma chavinha depois que a gente faz alguns exercícios, né? E aí o pai passa pelo papel da criança. Então, assim, acho que a autorregulação não tem ninguém, nenhum adulto Buda. Eu não conheço ninguém que chegou a esse estágio, assim, de totalmente zen. Em algum momento ou outro a gente dá uma surtada. Mas a questão é assim, você sabe quais são os seus gatilhos? O meu eu sei, eu já falei, já cantei a bola, sou organizada, né? Quando as coisas começam a ficar desorganizadas, a gente chega atrasado nos lugares, nossa, isso pra mim, ó, é um gatilho gigantesco. E aí eu não tô pronta para dar o meu melhor. Eu não tô nem um pouco pronta para ensinar autorregulação, né? Nem autorregulada. Então, acho que assim, é essa consciência que a gente ganha. Isso. Do... Pode falar. Não, é interessantíssimo isso que você coloca, porque como a gente falou, né, dos pilares, assim, o adulto preparado, que é esse adulto em preparação, se encaixa perfeitamente nisso que você coloca quando a gente traz para o pilar do método Montessori. Porque ela fala que eu primeiro tenho que me autoconhecer, eu primeiro tenho que entender quais são os meus gatilhos, para que daí eu consiga ser até admirado por essa criança. Puxando um gancho com obediência, ela traz isso, né? Ela fala que tem 3 estágios de obediência. E um dos estágios é isso, assim. Primeiro a criança não consegue nem se obedecer, e depois ela vai obedecer quem? Ela admira. Olha a profundidade disso. Como que eu estou ali, né? Buscando essa minha autorregulação, buscando entender quais são os meus gatilhos. Se eu não me observo, essa criança ela não vai me admirar. Porque a criança vai admirar quem consegue se manter calmo diante do caos, ou quem consegue ali, né? Puxa, estou vendo o caos chegando, preciso de um ar, preciso dar uma respirada. Eu me entendo no processo, eu não projeto tudo aquilo na criança. E como isso é difícil, ninguém. A gente está falando aqui, não quer dizer que eu sou, nossa, já faço isso sempre, e nem você, na verdade, é assim. Mas só que acho que a diferença é essa, assim, eu entender, eu ter essa clareza, essa consciência. Poxa, eu sei que hoje não foi legal, eu sei que eu, por exemplo, ao invés de ter sido curiosa, digamos assim, diante da atitude do meu filho, né? Eu fui explodir com ele, eu queria que ele fizesse rápido e tudo mais. Calma, mas aí eu tô entendendo esse processo hoje, foi assim amanhã, ou então na próxima vez eu vou tentar. É isso, não desistir, né? Não desistir. Você sempre buscar, realmente. Então, a gente tem o autoconhecimento, como você falou, e a gente também tem que aprender novas ferramentas, né? Porque a gente fala assim, ok, esse é o meu gatilho e agora o que eu vou fazer? Eu sou assim mesmo, sou explosiva. Pronto, né? Aí a gente não está realmente evoluindo. Então, precisamos aprender novas ferramentas. E eu sei que dentro de uma sala de aula montessoriana tem a Rosa da Paz, né? Vocês têm Isso tem, na verdade, tem até um pouco de dúvida nesse ponto, né?
parece que foi a Unesco que desenhou isso, da mesa da paz e tudo mais, e atribui ao método. Mas há muitas escolas que utilizam, né? Uhum. Tem o poste da calma e tudo mais, mas assim, até uma discussãozinha entre os montessorianos, onde foi que ela escreveu isso. Mas o ponto não precisa nem a gente chamar atenção para isso, é realmente de ter essa conversa, esse local onde eu vou conversar, né? Me acalmar, que essa é a proposta. Tá. E vocês têm alguma rosa? Também Não, não. não, Ok. assim, na minha formação não aprendi algo especificamente sobre isso, desse Tá. ponto, sabe? Ok, ótimo esclarecer. Na disciplina positiva, a gente tem ferramentas, uma delas é a pausa positiva, Ah, da gente então perceber esse gatilho e saber o que eu preciso fazer nesse momento, né? Talvez eu preciso pedir licença, se eu posso deixar a criança sozinha naquele momento, vou lavar meu rosto, entro no banheiro, tranco a porta, lá tem o vinho, o champanhe. Não, tô brincando, né? Mas é só o fato da gente às vezes se distanciar ajuda a gente voltar à regulação para a gente poder conversar com aquela criança. Porque o que você falou sobre olhar a atitude de alguém e admirar, essa é a definição de respeito. Respeito vem de respectare, que é olhar a atitude de alguém a ponto de querer admirar. Então, quando a gente fala, ei, me respeita que eu sou sua mãe, na verdade, não tem nada aí que você batendo a mão, falando grosso, dei vontade de fazer igual, né? Então, precisamos estar atentos ao que a precisa. gente realmente está pedindo. Uma das coisas que eu queria entrar aqui, então, agora, é assim, tudo bem, a gente erra, nós somos humanos, a gente comete erros, a gente, às vezes, perde o controle. E como é que funciona? Né? Nós somos humanos que nos conectamos, depois, né, tem a ruptura, alguma coisa aconteceu, a gente gritou, a criança fez, sei lá, tem um descontrole emocional. Mas como é que a gente faz a reparação? Eu acho que a gente é bom em conectar, acho que o brasileiro, em geral, é muito Isso. amoroso, né? Tem aquela conexão, aquele beijo, aquelas coisas que a gente fala, né, para os nossos filhos, uma afinidade imensa. Mas aí tem a ruptura, mas a gente não sabe muito bem fazer essa reconexão, essa reparação. E eu queria saber, assim, da sua parte, como é que funciona essa reparação ou a resolução de conflitos na tua casa e na escola. Uhum. Bom, quando é em casa, né, ou eu com as crianças, digamos assim, fiz algo, né, puxa, algo que não foi bacana, realmente converso. Explico, olha, filha, mamãe, né, tá cansada, puxa, desculpa, né, fiz isso, não era assim que eu deveria agir com você, você me desculpa. Conversa mesmo, diálogo, né, não tem melhor caminho do que esse. E aí você baixar o nível do horário da criança, tentar explicar, é, conversar mesmo. E na escola, a gente tem algo chamado assim, eu já no estágio eu vi muito isso, assim, às vezes uma criança, por exemplo, está uma está trabalhando com material e a outra quer também, e a um quer esperar, algo assim, enfim, né? Se descontrola, digamos assim. Então, chama essa criança também de canto para conversar, para tentar entender o que está acontecendo ali. A gente troca aquele olhar para ao invés de já taxar, é isso, é aquilo, pela curiosidade, né? Nada resiste a essa troca de olhar pela curiosidade. Então, puxa vida, mas por que que o João tá fazendo isso hoje? O que que tá acontecendo ali agora? E tenta trazer essa criança, entendeu? Trazer ela pra gente para tentar entender mais com esse olhar de curiosidade, não de taxar e não de fechar isso num ponto. Então, esse é o Nossa, foco. Larissa, mas isso demanda muita maturidade do adulto. E para mim, adulto não é a pessoa que faz 18 ou 21 anos. A gente se Verdade. torna adulto por questões de maturação, assim, emocional e física. E demanda da gente uma grande autoconhecimento e humildade para chegar e falar: puxa, eu cometi um erro, me desculpe. Olha, a Montessori tem uma frase, assim, eu não vou lembrar dela assim na íntegra, lindíssima, que é assim, sobre essa questão da ira, né? Que esse adulto, ele carrega algo de divino em relação à criança, né? Isso de eu sou o adulto, como você colocou, você tem que me respeitar porque eu sou sua mãe, ou você, por exemplo, o professor sala de aula, eu sou o professor e você é o aluno, essa coisa quase que de divino, sobre essa criança. Então ela fala nesse ponto da ira que nós precisamos abrir mão, é um se despir mesmo. E é interessante que recentemente eu fiz um vídeo no YouTube que eu vim trazer um pouco dessa minha trajetória, quando eu fui entendendo que, na verdade, o método Montessori em si, assim, eu tenho muito claro isso para mim, minha opinião, tá? Ele não é para criança.
ele é para nós adultos. Porque assim, a Mesma criança... coisa para disciplina positiva. Então, pronto. A criança, ela nasce ali, ela tá seguindo o fluxo interno dela de querer se desenvolver, como a gente está colocando, né? Ela quer fazer, ela quer... Então, assim, ela não vem quebrada, digamos assim, né? Nós é que precisamos entender que ela precisa de mais tempo, por exemplo, para calçar os sapatos. Nós é que precisamos entender que ela precisa dessa conexão, precisa desse nosso olhar, ela precisa de você como esse modelo. Então, essa Montessori, essa humildade que a gente tem que carregar, ela fala conosco. Ela fala conosco, ela fala com o adulto. Então é eita atrás de eita. Você fala, olha, eu achava que era isso. Não, é sobre você mesmo. É sobre nós. Mas esse é o grande segredo que eu acho que poucas pessoas têm os ouvidos para escutar. Que quando alguém faz algo e te deixa irritada, nervosa, estressada, não é a pessoa que fez você ficar assim, né? É você que tem algo que não está resolvido, que faz com que estoure com uma forma de raiva em cima da criança. E eu acho que a nossa cultura é muito da culpa. Você causou isso em mim. Então agora eu vou colocar culpa em você. Por que você não pode ser mais obediente? Por que você não pode ser igual a sua irmã? Quantas vezes eu já te falei? Eu vou contar até 3. Então, assim, isso a gente tem escutado já há tanto tempo, há tantas gerações, que a gente agora precisa aprender novas maneiras de falar e agir. E às vezes não sai natural. Não sai. Eu chegar e falar assim, meu Deus, eu tenho um problema com isso. É exatamente isso que você falou. Isso que você falou é assim, gente, assim, não vai sair natural. Não vai. E assim, e vamos falar 2 pontos. Não vai ser natural. E tá tudo bem não ser natural. Não está tudo bem é você olhar para aquilo, não tá saindo natural e eu vou continuar deixando, tipo assim, se você tem um problema, se você está desconfortável com esse natural, com a sua tua reação, vamos chamar de reação, porque nós somos super mega reativos. Se eu tô ali, né, vendo que meu filho tá tentando colocar roupa, eu já vou, meto a mão e faço, enfim. Eu tô reagindo, eu tô reagindo. Então, assim, não vai ser natural. Então, eu vou colocar minha mão para trás, eu vou trocar esse meu olhar pelo olhar da curiosidade, eu vou trabalhar e construir novos hábitos, eu vou quebrar esse ciclo. Porque não foi assim comigo. Eu não tenho um meu HD ali, eu não tenho memórias para puxar e trazer. Eu não tenho. Então, não vai ser natural. Depois de um tempo, vai começar a ser natural. Um exemplo simples, até estava tentando fazer um post sobre a linguagem, né? O quanto a gente fala assim, não corre, né? Tipo assim, não corre. A gente fala coisas ao contrário, a gente confunde o cérebro da criança. Ao invés de falar, ande devagar, fale baixo, mastigue primeiro, depois você fala. Enfim, ao invés de falar o que o cérebro tem que fazer, a gente fala o contrário. Eu estava tentando lembrar frases negativas, eu não estava mais conseguindo. Eu falei, olha que legal! Tem que estar natural para mim. E eu tenho 2 crianças, assim, a gente mesmo, esses dias foi pro parque aquático e tudo mais, e molhada, eles correndo, e eu ouvia os pais, não corre, não sei o que. Gente, olha, eu não consigo. Eu já falo só positivo, agora eu fiquei feliz. Eu falei, vou celebrar aqui a minha vitória, porque isso agora para mim é natural. Falar de maneira positiva, ou me abaixar, por exemplo, no nível de olhar, mas são anos, são conquistas devagar que a gente vai ali, sabe? Com muito suor, quebrando esses ciclos. Larissa, eu tô celebrando junto com você! Porque a gente, imagina só, quando você muda em casa, olha o impacto que isso tem com seus filhos, que vão aprender essa nova maneira, depois vão para a escola, vão encontrar crianças no parquinho e vão, né, usando jeitos diferentes de resolver problemas, né? Que não precisa empurrar, que não precisa morder, que não precisa jogar areia no olho, que tem outras maneiras, que não é o fim do mundo porque você errou, porque na minha casa aqui errar tudo bem. Não é que eu vou me esquivar de toda a responsabilidade, mas eu não vou ser despido da minha dignidade. Isso. Eu acho que isso é muito sério. Eu fico imaginando, né? A gente vai levar as crianças agora para vários eventos com amigos, com familiares, e a criança não vai se comportar bem, gente. Isso vai ser assim, é certo. É O certo seu filho, isso. em um momento ou outro, vai pisar na bola. É isso e aí mesmo. você fala, tô estudando, tô aqui estudando, meu, não vai acontecer isso, não. Não, vai acontecer, porque é criança. E você, adulto, ambos são seres humanos. Alguém vai pisar na bola sem querer. Isso. E aí você vai fazer o quê? Pois é. Vai ser reativo, né? Talvez.
mas talvez até suba o sangue, você fica vermelho, e você lembra de respirar. E falar, fazer o que você falou, que eu não pare, não interrompe, porque você já estava lá desenvolvendo um negócio tão lindo. Mas você falou um negócio muito importante, que é ver além do comportamento. Por que será que essa criança fez isso? O que será que levou ele a fazer isso? Porque a nossa tendência é para a gente se proteger. Olha que coisa mais louca, Larissa. Para a gente se proteger como adulto, a gente acaba colocando: ô, filho, por que você fez isso, hein? Agora, na casa da vovó. Não, se você fizer visita, que absurdo! Né? E a gente faz essas coisas como se a gente estivesse, né, arrasando como adulto, educando, para nada. Você está humilhando, está despindo a criança da dignidade dela e ela vai sentir. Vai. Você já não foi criança? Vocês que estão aqui, não foi criança uma vez na vida? E mesmo assim que você não estava entendendo a situação, se sentiu inapropriado, inadequado, dá vontade de Nossa. sair de lá, né? Dá um arrepio geral. É uma situação horrível e a gente deixa de acessar a nossa parte pensante e agora a gente só reage também como criança. Então, assim, a hora que teus filhos errarem, a hora que teu parceiro errar, a hora que você errar, vai vir a vergonha. Não tem jeito, é uma emoção humana. Porém, você tem escolhas. Eu me sinto envergonhada, mas eu não sou uma vergonha. Nem tudo está Isso. perdido. Respira. Lembra de observar o que será que levou isso a acontecer. É interessante que você colocou que a minha mais nova, ela reage assim, quando ela se vê nessa vergonha, né? Ela chora. E aí ela chora copiosamente, aí eu já percebendo como que é essa maneira que ela, né, reage e tudo mais, aí eu converso, assim, converso não, mentira, pego no colo, enfim, porque ela não quer conversar nessa hora. Depois eu falo, vamos usar então agora as palavras para você dizer para a mamãe o que está acontecendo? Vamos usar as palavras, porque a mamãe não está entendendo o seu choro. Eu preciso que você fale. Vamos usar as palavras? Porque ela já tem 5 anos, é diferente, né? E ela fala muito bem, ela se. Só que ela tá tão naquele cérebro ali que ela tá só envergonhada, ou enfim, né? Que ela não consegue. Então se acalma e eu faço o convite. E assim, dá muito certo com ela, até uma dica para quem. Vamos usar as palavras, porque agora a mamãe precisa que você fale. Como é que você tá se Uhum. sentindo? Você consegue falar para a mamãe? Então, às vezes ela consegue, às vezes não. Então, a gente precisa ajudá-los também, né? Dar essas ferramentas, mostrar que há algo além. Há algo além. Tá tudo bem você se sentir assim, porque realmente você está envergonhado, você ficou Muito triste, legal. quer se esconder, né? E depois, vamos tentar usar as palavras? Que Uhum. a gente conversa, enfim. E é bem bacana, assim. É algo que. Assim, é muito legal isso, porque é uma maneira da gente se posicionar e até traz um conforto pra gente. Pelo menos eu tô aqui fazendo alguma coisa. A gente Isso. não vai resolver, mas eu tô aqui presente, né? Segurando o momento. Com adolescentes, vamos usar as palavras. A mãe e o pai são as últimas pessoas que eles querem conversar, né? Ai, Porém, gente, o que você tá falando pra gente, Larissa, é essa presença, né? De que eu, mesmo no seu pior, eu não te julgo e eu não vou te deixar na mão. E eu acho que essa é a lição mais importante que a gente pode dar para outra pessoa, que eu tô presente. Então, para mim, com adolescentes, né, eu posso falar assim, nossa, parece que alguma coisa aconteceu que deixou você bem chateada. E eu descrevo um pouco do que eu tô vendo, sabe? Dá pra ver assim que você tá mais tenso, você tá comendo a unha, não sei, sua bochecha fica vermelha. Eu só queria dizer que eu não sei o que aconteceu, mas eu tô aqui para te ajudar. Quando você estiver pronto, pode me falar, eu não vou te julgar pelo que aconteceu. Eu acho que essa é uma lição que a gente pode dar pra gente mesmo, de respeitar o espaço da outra pessoa também, né? E é não verdade. fazer pelo outro o que o outro pode fazer, porque às vezes a pessoa não está pronta para compartilhar mesmo. Mas nem por isso precisa ser naquele momento e você vai desistir dela, né? Então, Isso, sempre tem um depois. É isso. muito esperançoso isso. Isso não precisa ser no nosso tempo, né? Nós tendemos a isso, pais, né? Ah, tem que ser no nosso tempo. Na infância, a gente está colocando aqui, com os meus aqui na infância, no meu tempo, para que eles calçem os sapatos ou coloquem a meia, né? Já na adolescência, tem que ser no meu tempo para que ele fale comigo sobre o problema que aconteceu. Não, não é no seu tempo, não é no nosso tempo de pai. É do outro ser, né? Então, quando a gente entende esse respeito e realmente reconhece
E aceito. Ele é outro indivíduo. Ele não é a minha projeção. Ele não está aqui para me agradar. Ele não está aqui para ser a minha melhor versão. Ah, juntou meu marido e eu e a gente fez uma melhor versão. Não, ele é outra pessoa. Ele pode se discordar, ele tem essa liberdade. E ele precisa ter você, como você colocou, esse porto seguro. Eu estou Uhum. aqui. Quando você puder, É. se você quiser falar, eu estou aqui. Eu acho que uma lição importante, né, Larissa? Nem tudo que seu filho faz é reflexo do que você ensinou, de que você deixou ensinar. Nem tudo, nem tudo. E eu acho que isso tem me ajudado bastante em situações difíceis, sabe? Principalmente sendo master, trainer em disciplina positiva, seus filhos Imagina, devem ser, né? Gente, quando vira adolescente, parece assim, o que aconteceu com meus bebezinhos, né? nem Virou um falo. monstro. Que eu já tenho medo, já assim, fico, né, estudo e penso, meu Deus, e na adolescência, porque você colocou assim, hoje a gente vive, essa frase é perfeita. O comportamento deles não, o mau comportamento da tua criança lá, daqui a pouco, na festa de Natal, no amigo oculto da família, no ano novo, no shopping, não quer dizer que você é um mau pai. E a gente faz exatamente o contrário. Se a gente vê uma criança, né? Alguém dando birra no shopping, ai, é por causa do pai. Ou vê a criança, ai, é por causa do pai. Vamos quebrar isso, gente. Não é por Sim. causa do pai. Ele é Nem outro tudo que a ser. criança faz é responsabilidade, porque você ensinou ou deixou de ensinar. Porém, depois que a criança faz algo, é a sua responsabilidade cuidar. Sim, Então, a gente tem que aprender a, em vez de reagir, responder, né? Para que essa criança, então, possa aprender nesse momento que ela está bem suscetível, encontrar compaixão, empatia, porque não tem outro jeito da gente aprender se não for por esse caminho, pelo modelo, né? pelo modelo. Então, a gente está chegando aqui no final da live. Tem sido assim, um prazer imenso te conhecer, te Imagina. escutar, aprender com você. Você manja pra caramba, Larissa, muito da vida de Montessori. E eu queria saber aqui se você quer deixar algum recado final. Ah, primeiro, agradecer de novo. Nossa, assim, eu já tinha visto uma live sua faz muito tempo. Foi a Fernanda e a Maia lá da Roda Materna que indicou, né? A Fernanda da Roda Materna e a Maia do Malabarismo lá, que mudou. Então, enfim, indicou você. Eu falei, comecei a acompanhar. Foi incrível o trabalho da Fernanda. E assim, até vi o seu vídeo, né, com seus filhos, eles limpando a casa. E aí já são adolescentes. Eu achei aquilo incrível, assim. Então, muito obrigada pelo espaço. Adorei te conhecer melhor também. E agradecer a quem assistiu em plena sexta-feira, né, gente? Olha aí, quase final de ano. Agradecer quem esteve por aqui. Quem quiser também conhecer mais o meu trabalho, lá no Viver Montessori, tanto no Instagram como no YouTube, no Facebook, enfim. Tem muita coisa para a gente compartilhar aí do nosso dia a dia, né? E é isso aí, só agradecer. Ai, você foi muito generosa com o seu tempo, com o teu conhecimento. Eu também queria deixar o meu perfil, Filosofia Positiva Oficial. Eu ensino disciplina positiva para quem quer se tornar educador parental, educador em disciplina positiva em sala de aula, primeira infância, empoderar pessoas no ambiente de trabalho, Vai ter um curso, né? casais. Agora? Vai ter Ontem um curso. acabou a turma de empoderar pessoas no ambiente de trabalho. Olha aí, olha aí. Foi um sucesso. As pessoas estão levando os soft skills, né? São intervenções de relacionamento para dentro do ambiente de trabalho. E muito obrigada. Se você está aqui, ó, tem que se dar um tapa nas costas, um parabéns. Porque Ah, o nosso tempo é uma coisa mais preciosa que a gente tem e você decidiu estar aqui com a gente. Então, muito obrigada. Eu espero te obrigada. encontrar muito em breve. Olha, é capaz de que a gente está com um projeto meio ansioso e tudo mais, né? Nós estamos construindo um motorhome e a Califórnia, você está na Califórnia, não é isso? Sim, estou em San É um dos Diego. lugares que Montessori, assim, eles abraçam muito o método Montessori aí na Califórnia. E é um lugar que a gente tem muita curiosidade, muita, muita curiosidade de conhecer. Quem sabe um dia a gente não chega com esse motorhome até aí para esse lado. Bom, você tem que entrar em contato comigo, tá? Com E certeza. adoramos uma viagem aventureira e será um prazer mostrar a nossa cidade aqui para vocês e até o zoológico super famoso, Olha aí, SeaWorld, enfim, muita show. coisa boa para fazer junto, tá? Legal, legal. Sinta-se abraçada se vier aqui. Já tem uma amiga. Opa, obrigada. Você também. Vieram ou em Manaus, que eu sou de Manaus, né? Sempre estou por lá também, ou aqui em São Paulo, enfim. Já tá super roteiro pronto. Delícia.
Muito bem. Muito obrigada. Um beijo a todos. Obrigada. Tchau, tchau, gente.